Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Muito boa tarde, 20 de maio de 2015, são 13 horas 25 minutos. As empresas encontram dificuldades em associar discursos e práticas gerenciais à interpretação completa da definição de sustentabilidade. No Café Missioneiro desta quarta-feira, vamos procurar identificar a interpretação atribuída a esse termo sustentabilidade e que, embora muito discutido de maneira teórica ou na academia, o seu significado ainda não é muito claro para a maioria das pessoas. E certamente que, pensando dessa forma, a URI e o Conselho Regional de Administração marcaram para este dia, e aqui em Santo Ângelo, um encontro denominado a gestão da sustentabilidade nas organizações. Na verdade, ele faz parte de toda uma programação que está sendo desenvolvida pelo Conselho Regional aqui no Rio Grande do Sul, e a gente vai conversar sobre isso. Uma série de convidados aqui no programa, a gente teve que montar uma estratégia aqui para que todos pudessem dar o seu recado nesta quarta-feira. A gente começa aqui no confortável sofá do Café Missioneiro, que muitas vezes as pessoas chegam aqui, essa coisa depois do almoço, dependendo do que elas almoçaram, elas resolvem se encostar e dar uma cesteada aqui. Já aconteceu isso também. Eu dou o meu boa tarde para o professor Alexandre Pereira, para a delegada, eu nunca pensei que ia chamar a Daniele Pilau de delegada, a delegada Daniele Pilau, e o conselheiro Marco Aurélio Kiss. Com o Marco Aurélio eu começo a conversa. Eu tinha preparado um outro roteiro aqui, mas a gente acabou mudando um pouco o que tinha se planejado, mas de forma muito tranquila e com muito prazer eu lhe recebo aqui, mostrando, e eu gosto muito de receber representantes dessas associações de diferentes segmentos que demonstram a preocupação dos órgãos de classe em estar lá no fundo de campo, por exemplo, né? Que tem determinadas associações que resolvem se manifestar em determinadas situações, mas não conhecem a realidade, não conversam, não convivem com os profissionais do seu segmento. Muito boa tarde, eu gostaria que o senhor descrevesse essa ação do Conselho. Boa tarde. Em primeiro lugar, é uma satisfação muito grande estar aqui no seu programa, saudar os seus ouvintes em especial e até mesmo iniciando assim essa pauta um tanto informal que você começa. O seu programa Café Missioneiro, eu imaginei que eu estava indo para um local aonde eu ia ver café de cambona. Sabe? Sim. O famoso café de cambona, né? Quem sabe, né? Quem sabe até o final ele surge aqui, né? Aquele famoso café de cambona com aquele cheirinho, né? Bom, mas agora estão voltando à pauta de seriedade, né? Para nós do Conselho Regional de Administração, está aqui em Santo Ângelo, né? No nosso CIDEAD, que ocorrerá hoje à noite, na URI, né? É parte de uma programação que nós temos já por 13 edições, ou seja, por 13 anos que o Conselho Regional de Administração realiza o CIDEAD, que é o Ciclo de Debates em Administração. Nós temos 11 eventos, 11 CIDEADs previstos para este ano. Já realizamos 3, começamos por Uruguaiana, estivemos semana passada em Passo Fundo, Erechim, e essa noite aqui em Santo Ângelo. Isso é um evento nosso tradicional, nós, como eu disse, já é pela 13ª edição, são 13 anos, né? Então é um evento solidificado, né? Em que nós levamos a comunidade gaúcha a todos os nossos rincões aqui, a palavra do Conselho,
dentro de um dos tripés fundamental que norteia a ação do Conselho. Que o tripé é a fiscalização do exercício profissional, assim como tem todas as outras instituições e órgãos de classe, como tem Conselho de Medicina, de Odontologia, Ordem dos Advogados, nós temos o Conselho de Administração, né? Então, um dos tripés é o exercício, né, da fiscalização profissional e a difusão da ciência da administração, através de vários eventos que realizamos ao longo do ano. Então, o CIDEAD é um desses eventos, né, que a gente faz. E o outro é garantir o exercício profissional à sociedade, de uma maneira geral, daqueles profissionais habilitados, qualificados, formados, registrados no Conselho. Bom, isto colocado assim, né, eu devo dizer que para o ano de 2015, né, numa pesquisa que nós fizemos, lançamos como objetivo, como mote principal a ser discutido nos CIDEADs, nas 11 edições deste ano, o tema sustentabilidade nas organizações. Aí vem aquela sua colocação. O que é isto? Como desmistificar? É uma palavra que está na moda, não está na moda? O que vem a ser? Então nós não podemos dissociar sustentabilidade nas organizações. Bom, imagina-se assim, como é que uma organização pode se sustentar? Né? O que significa isso? É a perenização dela ao longo de uma vida. Então é isso que a gente vai debater e estamos aqui com o nosso palestrante hoje à noite, que é o Alexandre, que vai conversar com você logo mais. Então, num primeiro momento, eu acho que é importante a gente dizer isto, né? O Conselho tem por norma, ao fazer a difusão da ciência da administração, é ir ao interior do Rio Grande do Sul. Né? Através das comunidades, principalmente do meio acadêmico, as universidades, as faculdades. E nós temos, então, aqui em Santo Ângelo, a nossa delegada Daniele também, que vai se manifestar, que é um braço do Conselho aqui na região. Dani, muito boa tarde, que bom tu estares aqui. Eu já há algum tempo gostaria de tê-lo convidado aqui. Mas começo perguntando, a pessoa que tem tanta coisa para fazer durante o dia, aonde que entra o Conselho e essa relação do Conselho com a universidade, de se promover um evento com essa representatividade dentro da academia. Boa tarde. Okay, boa tarde, Fábio, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Novos Horizontes. É um prazer estar aqui. Já nos conhecemos há muito tempo, né? Tanto que eu passei meu nome de casada e você ainda considera o nome de solteira, né, Fábio? Mais ou menos, né? Não, eu até digo, ó, passa tu o teu nome. Porque já aconteceu de vir convidados aqui, eu passar o nome de casado e a pessoa ter se separado. Gente, tu imagina que situação. Tá certo. Então eu nessa situação eu fico tranquilo, assim. Tá certo. Então é uma felicidade estar aqui, ainda mais acompanhada dos nossos companheiros de Conselho Regional de Administração. E, bom, você perguntou sobre as tarefas do dia a dia, né? A gente, como todo profissional atual, a gente enfrenta diversas batalhas durante o dia e também temos o dever de representar a nossa profissão, né? Então, é com muita alegria que eu aceitei o convite e acima de tudo, um desafio de representar a profissão, né, de administrador aqui na nossa cidade. Eu estou iniciando, como eu te falei, fazem 2 meses que eu assumi efetivamente. Sim. Então, perguntas mais profundas eu vou direcionar para os meus colegas, da direita, um da esquerda. Eu quero aproveitar a tua presença aqui, porque eu li o teu nome, não o teu nome, mas o nome da tua empresa, como uma das empresas participantes dessa atividade que ocorre na sexta-feira aí, do Dia Sem Impostos. Eu acho estranho, em primeiro momento, que para grande parte da população, a população imagina que o governo, nesse dia, não vai cobrar os impostos. Na verdade, isso tem que ficar muito claro nesse discurso. Tu acredita que eu fiz uma pesquisa na manhã de hoje, lendo textos publicados na imprensa, e nenhum dos textos, seja G1, Folha, qualquer um desses, não explica efetivamente o que acontece. O que acontece? O empresário, logicamente, que paga o imposto, porque não existe essa história do governo não cobrar. Começa por aí. O empresário paga o imposto naquele dia e abre mão
do seu eventual lucro que teria, e se o lucro dele for inferior ao volume de impostos que ele paga, vai ser inferior. Então, tem promoção, claro que as pessoas calculam, então, por exemplo, 30% em determinado segmento, que tem um lucro maior, tantos por cento no caso da gasolina e tal. Eu vi o nome da Glocker lá. Então, é Glocker. Groker. É isso. Groker. Groker. Isso, então tá. O que tu me diz sobre isso? Bom, nós... começa ali nas manifestações do mês de março, né? Aqui o ambiente é livre, né? Pra gente falar, como nós estamos comentando. Então, depois das eleições, né, a gente viu que muita coisa mudou no país e não foi necessariamente para melhor, né? Melhor, isso. E precisa ser feito algo. Né? Lá em Brasília nós temos os nossos representantes que muitas vezes não fazem aquilo que nós gostaríamos que fizesse. Então comecei a me manifestar através do Facebook, né, sobre a minha insatisfação e comecei, por iniciativa minha mesmo, individual, a chamar as pessoas conhecidas para fazer as manifestações aqui em Santo Ângelo. E nesse primeiro evento eu tive contato com o pessoal do Clube Liberal Missioneiro. E eu, na verdade, não conhecia quase nenhum deles. E começamos a conversar e vimos que tínhamos muita coisa em comum. E eu sempre tive um pensamento e através das leituras eu verifiquei que o meu pensamento é muito direcionado para o liberalismo. Não neoliberalismo, liberalismo. E que fala sobre, que é o que eu acredito, né, da menor intervenção do governo. Quanto menos o governo intervir, eu acredito que mais a sociedade vai crescer. A gente se sente invadido muitas vezes, né? Eu várias vezes comentei aqui que existem determinadas leis, aqui do lado, na Argentina, que não controlam tanto a vida do cidadão. Eu gostaria de ter, como cidadão, eu gostaria de ter mais opções, assim, de resolver, né? Já citei algumas vezes aqui em relação ao uso do capacete. Na Argentina, se o cara não usar capacete, ele não tem direito, eu não sei se em todo o país, mas ele não tem direito à proteção de saúde do Estado. Então, tipo assim, se quiser quebrar a tua cabeça, tu quebra, é por tua você que conta paga. e risco. Exato. Então, e isso se aplicando em outros momentos, seja da economia, seria melhor que não se envolvesse. Eles ficam me olhando e concordando. A gente não está preso, os senhores podem falar aqui. Mas é isso, Dani, a gente continua conversando. Eu quero apresentar o palestrante de hoje, que é professor da Unicinos, algumas disciplinas como Vivência Empresarial 2, Inovação e Empreendedorismo nas organizações, oficinas de empreendedorismo e tal. Ele tem mestrado também pela Unicinos e está hoje aqui para falar a gestão da sustentabilidade nas organizações. A sustentabilidade existem 4 ou 5 termos aí, extremamente modernos, que quem quiser falar difícil, numa entrevista, alguma coisa, o cara fala sobre sustentabilidade e tal, e daí fica assim como as pessoas se sentem mais ou menos como assistindo o Silvio Santos no domingo à noite, que ele recomenda um filme, ele diz que é maravilhoso, mas ele diz assim, eu não vi o filme, mas ele é muito bom. Então é mais ou menos nesse sentido que algumas pessoas interpretam a sustentabilidade. Eu gostaria de que o senhor fizesse uma relação, quanto mais as pessoas aprendem, fica mais fácil para elas entenderem a sustentabilidade? Essa é uma pergunta. E a real necessidade, a importância, eu não sei de que forma o senhor vai falar isso hoje de noite lá, mas para o público interno, né, para os colaboradores, eu imagino que esse seja o primeiro alvo para que eles todos entendam isso. Muito boa tarde, é um prazer tê-lo aqui, professor Alexandre. Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos ouvintes, é um prazer estar aqui. Vamos iniciar pelo conceito, né? Mas não um acadêmico. Eu vou tentar transformar isso num conceito
mais popular do que seria sustentabilidade. Vamos pensar em responsabilidade social, vamos pensar em um olhar com cuidado ao nosso ambiente organizacional, ambiente ecológico e assim por diante. E claro, vamos pensar em sustentabilidade sob o viés econômico. Afinal de contas, como o Marco bem disse agora há pouco, a perenidade de uma organização, ela se dá sim por lucratividade, se dá sim por sustentabilidade econômica, né? Então, se fosse racionalizar para um conceito mais popular, é o gestor olhando de maneira, usar holística ou integrada para as pessoas, para o ambiente e para o financeiro, o econômico, que vai dar suporte às outras duas dimensões, nesse sentido. Talvez aí a gente teria um conceito não tanto rabiscado do que é a sustentabilidade. Porque a sustentabilidade, ao longo dos anos, especialmente nos últimos 10 anos, virou uma grande moda. Sim. E uma bandeira ligada à questão verde. Se a gente pensar, de uma certa forma, qualquer ligação com a ecologia, parece que se apoderaram disso. E a sustentabilidade não está só aí. Não, muito pelo contrário. Como eu disse, esse modismo, se a gente pegar ali final dos anos 90, a gente tem muitos movimentos Greenpeace e assim por diante, que pegam esse termo e trazem para a mídia, de uma maneira geral. Então tem esses movimentos de proteção ao quê? Ao meio ambiente. Então, o impacto, a mídia lê isso e as pessoas começam a apropriar a sustentabilidade com esse viés verde. Mas isso não ocorre, não acaba por deturpar o próprio conceito? Sim, por isso da necessidade de hoje a gente resgatar o conceito e estarmos aqui hoje no CIDEAD tratando desse conceito. Dentre os 3 pilares, o econômico, o ambiental e o social, a gente não pode esquecer que qualquer movimento de uma organização, ele necessita de recursos, certo? Recursos de pessoal, pessoas que saibam o que é o conceito, recursos de ambiente, que o ambiente esteja propício para desenvolver isso, e o econômico. Então, o deturpar esse conceito nos leva para uma visão unidimensional, vamos dizer assim. Sustentabilidade é só verde. Sustentabilidade é só social. Sustentabilidade, não, é só a sustentação econômica do meu negócio. E na verdade a gente está falando da combinação desses 3. Hoje na palestra eu vou enfatizar muito a questão da inovação como ponto central de convergência dos 3. Tem vários cases assim que acontecem Brasil e mundo afora, onde grandes empresas, por exemplo a GE, acostumada com grandes estruturas, grandes corporações, altos volumes de dinheiro, em dado momento se viu num brete por conta de que era muito caro manter esse tipo de estrutura. E a reputação da empresa, enquanto nesse tipo de estrutura mais voltada para o econômico, começa a ser vista de uma maneira negativa pelo mercado. Então, a GS, o termo é disrupção, rompe com um modelo de grandes estruturas, vai para mercados emergentes, começa a olhar esse pessoal com restrição de recurso, e a partir desse olhar mais social, mais ambiental, ela começa a inovar para atender esse público. Nesse momento, o que acontece com a GE? Ela aumenta sua lucratividade, consequentemente a sua perenidade, e modifica a sua reputação, que gera o que se chama de círculo virtuoso, né? Porque, eu estou atendendo mais socialmente, eu estou responsável pelo ambiente, o mercado vê isso como positivo e vai comprar minha ideia. Uma questão, sim? Não, ele estava falando assim, é bom que enquanto alguém está falando, né, a gente está organizando o pensamento. Exato, e pensando assim, veja bem,
se nós imaginarmos, assim, qual é a menor célula que nós temos na sociedade? É a família, correto? É a menor célula. Né? É dali que as coisas se expandem. É possível nós termos uma organização familiar sustentável? Eu penso que sim. Sim. Né? Uma família relativamente estruturada, ela não deixa de ser uma organização, Sim. correto? E com os três principais aspectos. Exatamente. E o que ele ela ressaltou. precisa, então, para se manter organizada, estruturada e sustentável? Ela precisa olhar alguns aspectos fundamentais. Primeiro é a participação de todos naquele objetivo, comungando do mesmo pensamento, obviamente com discussões, com desentendimentos e com trocas, discordâncias, mas todos eles têm um mesmo objetivo. Eu estou falando uma família estruturada, tá? Muito bem. Aí tu estrutura esse grupo, esse núcleo familiar para se manter, né? Então, tu tem filhos, tu educa, esses filhos têm filhos, ou seja, tu está tornando perene aquela instituição familiar. De que maneira? Olhando esses aspectos fundamentais. Precisa ter a participação e a responsabilidade de todos nesse processo. E aí tu fala de forma econômica, ou seja, não pode ser apenas um provedor, todos têm que ter uma participação, nem que seja para entender o porquê daquelas coisas, né? Todos têm que ter uma atitude ética, uma atitude, um comportamento voltado para a responsabilidade social e, ao mesmo tempo, com ações que mostrem que aquela família está preocupada aonde ela está inserida. Então, veja bem, hoje, por exemplo, existe uma cultura, e muitas praticam, a coleta seletiva de lixo. O que é isto? Ela está, de uma certa forma, usando num desses tripés. Mas quando transforma-se essa família numa molécula, as diferentes famílias, as diferentes, eu detesto essa palavra, mas os atores, esses, né, que adoram falar isso, eu não gosto muito, eu acho que não é ator, é personagem real, né, indivíduo. Os diferentes indivíduos da sociedade também têm que assumir esses papéis que se teria dentro da família. Por exemplo, no caso da coleta seletiva de lixo, questão particular que me frustra muito. Eu separo o lixo dentro de casa, bem separadinho. Muitos sei fazem os isso dias, já. sei os dias exatamente, guardo o lixo para botar só no dia certo e vejo o descaso com que esse meu lixo, no momento que sai de dentro da minha casa, é tratado, meio que misturado com outras coisas. Daí, é algo que a própria sociedade deveria manter isso, os governos ou quem contrata, enfim, essas rupturas dessa organização que começa lá dentro da família, que se transformam em problemas que a sociedade vai ter depois, essas diferenças. Agora, só comentando, um ponto que eu não gostaria de não tocar com os senhores é o seguinte: vocês estão aqui, são pessoas que vêm de uma outra sociedade, claro, com toda uma preocupação em trazer para uma comunidade aspectos relevantes e que são preocupações enquanto entidade. Que tipo de conselho vocês dariam? Ou o que vocês comentariam para uma sociedade, o que já foi, outros já fizeram isso? Temos 450 milhões guardados na poupança em Santo Ângelo. Empreendedorismo está ligado à sustentabilidade. Se esse 450 milhões de reais que estão aí parados, aí, é uma das maiores poupanças do Rio Grande do Sul. Que conselho se daria para as pessoas que estão com esse dinheiro? Peguem esse dinheiro e vão gastar ou transformem isso? O que fazer? Porque esse dinheiro ele poderia servir para se criar muita coisa, né? Se transformar essa sociedade aqui. E aí, o que fazer? Sabe que para esse tipo de coisas e outras, né, do gênero, assim, não existe uma receita de bolo. E eu concordo com o que tu disseste, que tu não gosta da palavra ator. Eu gosto da palavra ator quando eu estou assistindo uma novela ou um filme. Agora, quando eu estou tratando desse tipo de assunto,
eu gosto de usar a expressão agentes de mudança. Olha, nós seguimos modelos. Os modelos são apresentados às vezes, aleatoriamente, e aquilo que a gente entende que nos serve, a gente adquire, a gente capta e tenta usar. Se mais tarde vai dar errado ou não, não sei, mas a gente adotou aquilo. Nesse exemplo que você fala, os 450 milhões, que modelos, que exemplos são dados para a comunidade por aqueles que têm esta responsabilidade? Eu deixo essa outra contra-pergunta. Não para ti, eu deixo no ar. Porque isso é um questionamento. Quer dizer, que modelos a comunidade recebe daqueles que têm o compromisso de fazer esta poupança aplicar adequadamente e render mais ainda em prol da própria sociedade. Porque os governos não podem ser um fim em si mesmo. Assim como nós no Conselho, nós não somos um fim em si mesmo. Nós pertencemos a um sistema. É o Conselho Federal de Administração e 27 conselhos regionais no país inteiro, que nós temos que atuar nesse sentido. Então, o nosso papel é passar, tanto para as organizações privadas, mas fundamentalmente para as públicas, e aonde temos o maior foco de resistência, é a profissionalização, é a atuação do gestor. Um administrador tem que ser visto como um gestor. Quando a gente começar a colocar as pedrinhas no lugar certo e apresentar modelos que contemplem estas coisas que nós estamos falando, a sociedade começa a incorporar novos valores e descobre os caminhos para resolver os seus problemas. Porque também não adianta tu dar algo pronto, tu tem que mostrar para ela, fazer ela entender que aquilo é bom. Se ninguém dá, tu não tem como buscar. Então, são eventos assim e outros que tu pode efetivamente utilizar, né? Para pelo menos abrir a mentalidade. Transformar a cultura. Eu fico muito contente. Não sei se, assim. Se essa é a linha. O que agora nos resta nesse horário aqui ainda é conclamar para que de uma forma efetiva, eu sei que as inscrições eram até ontem, né? Está lotado já? Não. Olha, é possível que ocorra, né, algumas inscrições de última hora. A gente não vai recusar, evidentemente, né? O espaço é muito grande lá. O espaço é grande. A gente está estimando em torno de 400 pessoas, aproximadamente. O que ocorre, por vezes, nessa sociedade aqui, e aí entra, sim, um puxão de orelha aí, que se preparam determinados eventos, as pessoas vêm para cá com uma expectativa de falar para as pessoas que deveriam ouvir, e isso não ocorre. Quem deveria ouvir efetivamente essa mensagem, não ouve. E como as coberturas jornalísticas dentro da nossa realidade aqui, elas são superficiais, não se dá espaço num meio de comunicação para que, no caso vocês, deem efetivamente o seu recado. Isso se transforma numa nota ou na republicação de um release, por exemplo, que ele é frio, ele não tem efetivamente a mensagem ali, ele tem uma síntese. Por isso a gente fica muito contente de estar aqui nesse seu programa, um programa de FM, uma audiência seletiva, vamos admitir, né? E também em relação ao seu programa, a sua penetração aqui no mercado, né? E o nosso objetivo realmente é este, não é fazer de conta, é difundir realmente a ciência da administração. E em especial porque todo o sistema hoje no país, CFA, CRAS, nos 27, repito, né, nas 27 unidades, 26 estados mais o Distrito Federal, nós estamos num ano muito especial, que é o ano do Jubileu de Ouro da nossa profissão. Esse ano nós fazemos 50 anos da profissão de administrador, né? Então nós estamos aqui com o CIDEAD para todo o Rio Grande do Sul. Nesse exato momento está ocorrendo no Rio de Janeiro o Fórum Internacional de Administração. Nós temos mais de 3.000 participantes vindo de várias localidades do país e fora do país, da América Latina, inclusive. O nosso EMBRA, Encontro Brasileiro de Administração, que vai ocorrer agora em setembro, aqui em Porto Alegre, lá no Praça São Rafael, em comemoração ao Jubileu de Ouro da profissão. Isso é uma forma que a gente tem de devolver à sociedade aquilo que a gente aprendeu. O nosso trabalho, por exemplo, aqui é totalmente voluntário.
o delegado, o conselheiro, né, o nosso representante, que é o professor Bernardo, daqui a pouco eu acho que vai conversar um pouquinho contigo também. Nós temos um trabalho voluntário, sem remuneração, sem nada. E nós estamos trazendo... Isso eu acho que faz parte da inovação também, né? Não é dizer o diferente ou o novo, mas é dizer algumas coisas que já foram ditas, mas de forma diferente e que provoque modificações no comportamento das pessoas e, por conseguinte, das organizações. E é isso que a gente quer. Então, os preocupados com Santo Ângelo, eles têm um compromisso hoje à noite. Eu fiquei sabendo que a novela das 8, nova, das 9 agora, porque tá 9 e tanto, ela já está começando. Ontem terminou a novela das 7 às 10 para as 9. Então a coisa está desse jeito. Esqueçam a novela e participem do encontro do CIDEAD que ocorre na noite de hoje na URI. Um deles aqui vai pular fora aqui do sofá e em seguida a gente continua o bate-papo aqui com a presença do professor Bernardo, o coordenador do curso de administração da URI. Nós já voltamos. A melhor rádio do seu rádio.
substituição no banco do Café Missioneiro. Temos a entrada do atacante Bernardo Botti aqui, Marco Aurélio Kiss foi antes, saiu de campo antes, mas ele continua em campo hoje à noite lá na URI. Professor Bernardo, é um prazer tê-lo aqui novamente no Café Missioneiro. E a URI hoje, então, recebendo mais uma vez esse sopro, vamos dizer assim, de criatividade, de empreendedorismo. Eu já disse no começo do programa que eu fico muito contente quando esses momentos acontecem aqui na nossa cidade, que é justamente isso que faz com que se incentive a se fazer as coisas. Nós temos o exemplo lá dentro da URI Nova, enfim, a universidade absolutamente participante desse momento. Muito boa tarde. Boa tarde, Fábio. Realmente nós hoje recebemos o CIDIAD e para nós é uma grande satisfação podermos dividir com a sociedade, com a comunidade de Santo Ângelo, aquele conhecimento que é gerado dentro da universidade. Então o CIDIAD, como vocês já trabalharam bastante no bloco anterior, é um evento do Conselho Regional de Administração, mas que nós, enquanto instituição que cedia o evento, temos a responsabilidade de chamar a comunidade, de fazer com que os nossos acadêmicos entendam que, além dos conhecimentos que nós trabalhamos, construímos com eles em sala de aula, a integração com o conselho, a integração com o que está acontecendo fora do nosso ambiente da universidade é muito importante e faz com que formemos um profissional que vai estar conectado com o que está acontecendo. E sustentabilidade, inovação, são temas que nós não podemos esquecer. Por exemplo, esses temas são temas absolutamente relacionados com o que acontece lá. Eu recebo aqui, pelo menos uma vez por mês, alguém da URI falando sobre esses temas aqui. Sim. Então não tem nada, nesse sentido, é uma situação que só poderia estar, no meu entender, acontecendo lá dentro. Não poderia nem ser diferente, Não né? poderia ser diferente. Até porque, se usarmos uma abordagem teórica, né, o desenvolvimento acontece na tríplice hélice, né, que é a conexão da universidade com a comunidade e o governo. Então, a universidade hoje faz esse tripé, né? Ela faz, digamos, dois pilares desse tripé, que ela é comunitária e é a universidade. Então, nós temos um papel muito importante de estarmos desenvolvendo, gerando conhecimento, como estamos também participando da comunidade. Então, o que acontece dentro da universidade, nós temos que compartilhar com a comunidade, e esse é o objetivo dos eventos como este, né? O professor Bernardo tem um recado importante aqui, que agora a gente vai fazer uma espécie de despedida aqui do Alexandre e da Daniele, mas, Alexandre, eu vou ter que te fazer mais uma provocaçãozinha, assim, só. Manda lá, Fábio. O medo, o receio, a angústia de quem vai empreender, ele aumenta em períodos como esse da economia. Ontem à noite, o principal telejornal do país abriu assim, o programa com uma coisa quase que catastrófica, com a frieza dos números. Enfim, já foi dito que tecnicamente estaríamos numa recessão há algum tempo atrás, mas agora então se apresentam assim, números quase que catastróficos, vamos dizer assim. Então, e isso assusta, né? Aí tu imagina, o cara ali se preparando para começar um negócio e tal, e daí vem a questão do financiamento dos imóveis usados. Então, se o cara queria botar um imóvel usado no negócio, ele ia fazer. Ou seja, começa a surgir né? Os números da indústria estão caindo, né? Dessa grande relação que a indústria tem com toda a economia. Às vezes eu não entendo muito isso, né? De se socorrer tanto a indústria automobilística
que parem de fazer carro um pouco, nós já temos carro bastante na rua, vamos andar de bicicleta e vamos fazer outras coisas. Né? Então, isso passa por uma diferente maneira de pensar. Eu gostaria, e lamento da gente não poder passar a tarde inteira conversando aqui, eu acho que faria muito bem para nós todos, né? Mas como que tu observa isso? Bah, Fábio, perdão pelo bar, né? Mas estamos no Rio Grande. Exatamente. O empreender, antes de tudo, ele tem um viés técnico, que a gente pegar alguns sites de órgãos, por exemplo, como o Sebrae e mesmo as universidades, tu tem lá um beabá metodológico para fazê-lo, né? Daí tu vai analisar cenário, daí tu vai ver que, a gente tá ou não numa recessão, tu vai analisar concorrentes, poxa, o cara quebrou, o outro fechou. Nessas áreas eu lembro da arte da guerra, né? Sun Tzu, que crise igual a oportunidade. Então, assim, se tem gente quebrando, existe espaço para novos entrantes. Só que olhando do ponto de vista comportamental, e por favor, isso não é um modelo, não é uma situação estanque que eu estou dizendo aqui, mas é um estudo feito pela Babson College, né, de Boston. Por acaso, a mais conceituada escola de gestão e negócios dos Estados Unidos no último ano, o brasileiro tem, isso medido por pesquisa, níveis de insegurança ou aversão a risco muito grande. Se a gente colocar os... Medrosos. Exatamente. Ou outra coisa, né? Exatamente. Mas assim, se a gente colocar isso como inerente e se colocar isso atrelado ao que tu bem disseste de uma velada recessão, o cara não sai de casa. Então, assim, nós, enquanto professores de inovação, empreendedorismo ou mesmo praticantes dessa cultura, é nossa obrigação instigar especialmente essas novas gerações, né Bernardo? A entenderem que é um processo trabalhoso, como todo na vida. Se tu vai para uma outra empresa trabalhar como empregado, tu vai ter as responsabilidades daquela função. Empreendedor, tu vai ter as responsabilidades de um novo negócio. O legal disso é que nunca a gente teve tamanho respaldo de instituições de ensino nesse sentido. A URI está com o trabalho da incubadora iniciando agora. Na Unicinos, onde eu leciono, nós temos o Tecnocinos com várias empresas incubadas e empresas que são cases de alunos que até um semestre atrás não tinham negócio e agora fecham o primeiro ano com 450, 500 mil reais de faturamento. Então, assim, a gente não está falando do Steve Jobs, do Bill Gates. Eu estou falando de um aluno, eu posso falar o nome dele, o Ricardo Gazola, meu aluno até 1 ano e meio atrás, que dentro da minha aula de inovar e empreender em organizações, cria um produto, vai... O que é? Só pra gente ter uma... Procurem no Facebook Super Cooler. Então vou olhar aqui já. Super Cooler. É um mecanismo para gelar cerveja e refrigerante. Fantástica ideia. Acompanhei a concepção, então eu falo pro Ricardo. E o interessante é que ele está dando uma solução para uma coisa que ele deve gostar, no mínimo. Exato. Né? Isso é o mais divertido nesse sentido, né? É a paixão. Ele estava com algo muito quente e que ele resolveu gelar. Exatamente. Né? Imagina os sorridentes ali do outro lado já, né? Tá. Né? E até por um acaso isso foi pauta de uma conversa com a Dani durante o almoço, né? De que a gente olha Santo Ângelo e assim, eu me sinto honrado de estar aqui na cidade, porque a gente sabe da representatividade da cidade para a realidade do estado como um todo. E eu provoquei a Dani durante o almoço a pensar algumas ações que possam estar instigando o empreender. Dani, estamos junto aí, tá? Se precisar de uma emissora com uma ótima penetração, com ouvintes qualificados, muitos deles agora às 2h10 da tarde,
O diretor da empresa está no Parque das Oliveiras, deve estar mandando um monte de mensagens para que estouramos o tempo, tudo isso. E estamos à tua disposição, Dani. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada. Sei que posso contar contigo. E é importante esse apoio da mídia, em especial teu, que é uma pessoa que é culta, entende, sabe o que está falando. Pesquisa, vai a fundo. Então é muito importante, não só para entrevistar, mas para pensar junto. Exatamente. Quem sabe aí a gente encontra muito outras obrigado. saídas. E o professor, então, está aqui domingo. As pessoas já devem saber, porque nós também noticiamos. A URI está completando 23 anos e no próximo domingo prepara uma grande programação no campus. É um lugar muito agradável. Eu já morei naquela área da cidade lá. É um lugar muito legal para se tomar um mate, por exemplo, embaixo da sombra lá, mas além de erva mate e pipoca, teremos muitas atividades no domingo, professor. Domingo, completando 23 anos, né, de universidade, a URI está abrindo o campus para a comunidade, para mostrar para a comunidade o que nós temos lá, mas também para se integrar, né? Tomar chimarrão, vai ter erva, vai ter água quente, então não precisa levar muita pipoca, brinquedos para as crianças, brinquedos infláveis, música ao vivo com professores, Ricardo e a Valdirene, que são todo mundo gosta, né? Exatamente. E exposição de veículos antigos, artesãos do BRIC, corrida de facho, que é uma promoção do pessoal da educação física lá, que é uma corrida de revezamento. Vou descobrir bem também como é que é essa domingo, né? Então convidamos a comunidade para chegar na URI domingo e se divertir domingo à tarde. Temos um espaço amplo, para quem não conhece a URI, como tu disseste, é um espaço muito legal, muita árvore, dá para fazer levar as crianças e fazer um espaço legal para se divertir no domingo à tarde. Para aqueles que não têm acesso, digamos, não tem carro para ir até a URI, vai ter a Aviação Tiaraju disponibiliza uma linha especial gratuita, saindo da parada da Catedral direto até o campus, das 14 e às 15 horas. E deverá retornar também lá pelas 18, 18h30. Então, é uma promoção que a URI faz de abrir o espaço para a comunidade. Antigamente a URI sempre era aberta, né? Mas em virtude de questões de segurança e tal, o campus tem que ser fechado aos finais de semana. Então nós abrimos para que a comunidade se integre, fale, discute música, tome chimarrão, faça o que quiser lá, pode levar bicicleta até, vai ter espaço para tudo. Então é uma coisa legal que a URI faz e reafirmamos o convite para hoje, né? Pessoal, CIDIAD, empresários da cidade, administradores, especial os egressos dos cursos de administração, para que voltem à universidade para ver o que está acontecendo. E o Alexandre com certeza vai dar um recado muito especial, porque já mostrou aqui que tem conteúdo, né? O encontro acontece a partir das 7h30 da noite no prédio 13 e é isso aí, tá dado o recado. Eu me interessei no Super Cooler aqui. Ninguém sabe que eu gosto de tomar uma cerveja, como vários aqui dentro. Super Cooler é um tipo de um ventiladorzinho que tu acopla e em 2 minutos a latinha tá gelada. Isso os caras inventaram lá em São Leopoldo. Muito boa tarde, passamos da hora, mas estava muito bom. A gente pede desculpas aos que ficaram em seus veículos aguardando o final do Café Missioneiro, mas esperamos ter provocado algumas ideias nas cabeças de todos vocês. Eu retorno amanhã e o Matheus Raça está ali tranquilo, muito interessado num Super Cooler ali, para comandar a programação da tarde de clássicos e novidades da Novos Horizontes. Até amanhã. A melhor do seu rádio. Novos Horizontes.